Meus amados irmãos, eu quero também nesta noite dar saudação de bem-vindo a todos aqueles que vêm de outros estados, de outras cidades, a nossa cidade de Suzano. Pastores, obreiros, sejam muito bem-vindos. A cidade não é muito grande, mas é aconchegante, viu? Sintam-se bem conosco. E quero também, queridos irmãos, trazer aqui a saudação do nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior. Trago a saudação dos nossos pastores, ao pastor Moura, a todos aqueles que por aqui passarem, que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar, é o desejo do nosso coração, e especialmente o coração dos nossos pastores. E eu quero dizer aos irmãos que nos dias 20 e 21 de setembro, daqui o nosso secretário de missões, eu fiz questão de trazer, viu, que também é Moura, é Paulo Moura. Teremos um grande evento de missões, dia 20 e 21, na nossa igreja sede, todos estão convidados. Irmãos, eu quero louvar a Deus também pelos dois belemitas que já passaram por essa tribuna e já trouxeram mensagem de Deus para o nosso coração. Pastor Marcos, pastor Robson, Deus continue vocês no fogo, continue mantendo vocês no fogo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o vosso coração. Não sou eloquente como os demais que já assumiram essa tribuna. Eu tenho uma palavra pastoral para esta igreja nesta noite. Eu quero ler com os irmãos o que Jeremias escreveu no capítulo de número 18, apenas os 6 primeiros versículos, o versículo 1 ao versículo de número 6, livro do profeta Jeremias. Enquanto você acha, Jeremias é de linhagem sacerdotal. Contextualizando, Jeremias era filho de pastor. Jeremias foi instruído pelo seu pai a servir a Deus, a ter um compromisso com Deus, a viver uma vida com Deus. Quiser ficar de pé para a leitura, pode ficarem. Jeremias foi instruído e Deus o chamou para uma grande obra em Judá. Jeremias foi um arauto de Deus, um profeta que marcou a sua época, que marcou a região onde Deus havia colocado e designado para o ministério profético. Isso é muito interessante, porque Jeremias foi um vaso de Deus, assim como o tema deste congresso, vaso escolhido. Nós, assim como Jeremias, fomos escolhidos por Deus. Só quem foi escolhido por Deus para ser vaso? Deixa eu ver. Muito bem, você é vaso de Deus. Você é vaso de Deus. Tenha esta consciência no seu coração. Deus te chamou para ser vaso na presença dele. E Jeremias foi um instrumento de Deus, e Deus o usou de uma forma muito bonita e gloriosa. E aí no capítulo 18, Jeremias, ele tem uma experiência extraordinária com Deus. A partir do versículo 1, ele escreve a sua experiência dizendo: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, ou sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga amém pelo texto lido. Toma o seu assento. Muito obrigado pela sua atenção e reverência. Eu disse aqui no começo que o Senhor chamou Jeremias, e o Senhor chamou Jeremias para que ele desenvolvesse o seu ministério profético. E é interessante o ministério profético, porque aquele que Deus escolhia para ser profeta,
além de ter esse compromisso com Deus, com a palavra de Deus, ele tinha que ter um compromisso com o povo de Deus. E aí, o relacionamento deste homem chamado para ser profeta, era tão interessante o seu relacionamento com Deus, que ele tinha que ter um ouvido muito aguçado. Ele tinha que ter o seu ouvido voltado para Deus, bem aberto, porque Deus falava com ele, e ele transmitia ao povo a palavra que Deus lhe soprava no seu ouvido. E eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque Deus usa essa mesma característica, pastor Valmir, na dispensação da graça. Quando o Senhor Jesus escolhe homens para ser ou para compor seu apostolado, o Senhor não escolhe segundo a ciência do comportamento humano, não escolhe os melhores, não. O Senhor escolhe aqueles que Ele quer usar, que Ele quer fazer deles vasos. Eu acho tão bonito a maneira como Paulo desenvolve o seu ministério, e que homem eloquente, que pregador, que ensinador, que missionário. Eu pergunto para vocês, no Novo Testamento teve alguém que superou o apóstolo São Paulo como missionário? Sem dúvida, o maior missionário do Novo Testamento chama-se Paulo. Agora, o missionário por excelência é o nosso modelo, é o Senhor Jesus Cristo, não tenha dúvida. Ninguém supera, Ele é o Senhor, não é dele nós somos servos. Mas Paulo tinha essa facilidade da oratória, a facilidade da comunicação. Já o apóstolo São Pedro era mais contido, era mais tímido, mas o mesmo Espírito que soprou no ouvido de Paulo, soprou no ouvido de Pedro. Soprou no ouvido de Pedro. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Se você é vaso de Deus, Deus tem compromisso com você. Deus revela coisas a grandes, mas revela também a vasos pequenos. Aleluia. Então alegra o seu coração nesta noite, porque o Espírito Santo continua soprando. Ele continua soprando no ouvido daquela que tem intimidade com Deus. Então o profeta tinha que ter intimidade com Deus, porque Deus soprava no seu ouvido. Ele ouvia a voz mansa, meiga e suave, e transmitia a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus chegava ao ouvido do povo, o povo entendia que era Deus usando o vaso para comunicar a sua palavra. Aleluia. E quando nós olhamos para o capítulo de número 18, o Senhor diz para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se prende com facilidade ao comodismo da vida. Eu disse ontem no nosso culto de ensino, na nossa igreja, que muitos crentes estão acostumados com Deus. Sim, acostumado com a liturgia do culto, e acostumou tanto que perdeu a sensibilidade, e alguns não apenas a sensibilidade do Espírito Santo, mas a vontade de estar na igreja, a vontade de adorar o Senhor, a vontade de prestar culto ao Senhor, conforme já fomos ensinados e ministrados na noite deste dia. Mas o profeta de Deus, ele entende que não há lugar melhor para ter intimidade com Deus do que na olaria, do que na casa de Deus. Deus disse: levanta-te, sai daí, não fica aí não, vai até a casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você, lá eu vou ministrar o seu coração, lá eu tenho uma palavra para você. E sabe o que eu acho bonito aqui? A atitude de Jeremias, que ele podia dizer: Senhor, deixa acabar a novela, deixa acabar o filme, o seriado, a Netflix. Não, eu estou cansado. Ele não dá nenhuma desculpa para Deus. Por quê? Porque ele era vaso de Deus. Ele se levanta e ele vai. Diz a Bíblia que ele foi até a casa do oleiro. Crente, irmãos, tem que ter essa característica, além da sensibilidade de obediência. O salmista, em um dos seus salmos, escrevendo, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu não vou ficar deitado em berço esplêndido, e a buscarei. O que? Que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do oleiro. Aleluia. Que eu possa
está na casa de Deus, na presença de Deus. No Salmo de número 84, o salmista cantando, ele diz: porque na casa de Deus até o pardal encontrou casa, e a andorinha fez ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Rei meu e Deus meu. Não há lugar melhor do que a casa do Senhor nosso Deus. Então alegra o seu coração, você está no melhor lugar que você poderia estar, está na presença de Deus. Ele foi até a presença do oleiro, e lá o Senhor começou a falar com ele. Mas o interessante foi o que ele viu ali. A Bíblia diz que quando ele chegou na olaria, ele viu o oleiro. E o oleiro, diz a Bíblia, que ele estava trabalhando. E eu gosto disso, porque o oleiro, ele trabalha. Ele nunca deixou de trabalhar. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha, e eu também trabalho. Aleluia. Isaías disse que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. E eu acho tão bonito, meu irmão, o que está acontecendo aqui na olaria. Quando Jeremias chega, vê o oleiro trabalhando. Aleluia. Deus não te chamou para ser vaso, simplesmente para ficar de enfeite na igreja. Deus não te chamou para ficar aí de lado, jogado, abandonado. Deus te chamou para algo específico, porque Ele é o modelo, Ele trabalha. Deus quer ver você envolvido na obra dEle, no serviço do reino, está entendendo? Deus quer que você esteja em movimento, Deus quer que você esteja trabalhando em prol do reino dEle, porque Ele é trabalhador. E aí a Bíblia vai nos dizendo que quando ele olha para o oleiro trabalhando, e é interessante que ele estava trabalhando com o barro, é a matéria-prima do oleiro. E quando nós vamos procurar uma definição para barro, nós vamos encontrar a seguinte definição, que é algo sem valor. E é verdade. Você já foi em algum lugar comprar barro? Já chegou no supermercado, procurou em alguma prateleira: eu quero meio quilo de barro. Você não vai encontrar. Agora, se você sair fora e meter o pezão no chão, você vai encontrar. É algo que tem em todos os lugares, é algo comum, tão comum que o dicionário define barro como algo sem valor. Olha aqui para mim, não era exatamente a nossa condição, não era exatamente isso que nós valíamos, absolutamente nada. Ninguém dava nada por você, não, ninguém apostava em você. Mas diz a Bíblia que Deus olhou do céu, enxergou você, olhou para mim, enxergou a mim. Não valia absolutamente nada, mas disse: eu vou trabalhar com ela, eu vou trabalhar com ele. E o oleiro pega o barro, coloca sobre a roda, e quando ele coloca sobre a roda, havia um pedal ali, e ele pedalava, e aquela correia ligada à roda fazia a roda girar. E quando a roda está girando, o oleiro do lado tem uma bacia com água, ele vai untando as suas mãos na água. A água é uma referência à palavra de Deus, e o Senhor, ou o oleiro, vai trabalhando com a água, molhando a sua mão na água e trabalhando com o barro, e vai dando uma forma para ele. Daqui um pouco, aquele monte de barro começa a ter uma aparência, é um vaso, e Jeremias fica olhando aquilo de uma maneira tão bonita, a obra que aquele oleiro estava construindo com as suas próprias mãos. Mas de repente acontece algo ali. O vaso quase pronto parece escapar das mãos do oleiro, cai e se quebra. Isso não é comum, ou não podia ser comum, mas infelizmente hoje tem acontecido muito nos nossos dias. Homens e mulheres de Deus, vasos às vezes até conhecido, de repente caiu. E quando cai, a queda é fatal, quebra. Agora, sabe o que eu acho interessante?
é que quando nós temos na nossa casa, por exemplo, você, minha irmã, você que tem essa graça de enfeitar o ambiente, principalmente a mesa, a estante, você coloca aquele vaso bonito, e alguns vasos é ornamentado com flores, com alguns arranjos, e os mais bonitos são aqueles de louça, não é? Bem trabalhado. Agora imagine você um vaso desse caindo e se quebrando. Quando você olha para ele, ele está lá dividido em 2, 3 partes. O que é que você faria com um vaso desse quebrado? O que é que você faria com ele? Qual o destino desse vaso quebrado? Certamente você ia descartar, você ia jogar fora, porque na concepção comum das coisas, vaso quebrado só há um destino para ele: é um descarte, é um monturo, é o lixo. Mas isso acontece na concepção comum das coisas, em se tratando de mim e de você como vaso de Deus, que muitas vezes, dado as circunstâncias da vida, os problemas da vida, as adversidades da vida, alguns tropeçam em problemas e acabam se quebrando, e quando se quebra, todos começam a olhar para você e dizer assim: não serve mais para nada, não dá mais para nada, não vale mais absolutamente nada. Aí alguém diz: descarta, joga fora, tira daí deste lugar, porque agora está atrapalhando. Muitas pessoas fazem assim, mas dos céus, aquele Deus que é o oleiro por excelência, quando olha para o vaso quebrado, trincado, ele diz: não, eu não vou jogar fora, porque Jesus disse assim: aquele que vem a mim, aquela que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não descarta você, ele não descarta você, ele não abandona você, ele não despreza você. O que é que ele faz, pastor? Ele traz você de volta para a roda, ele traz você de volta para a roda e vai trabalhar com você de novo. Aleluia. E por que ele vai trabalhar com o vaso quebrado quando ninguém mais quer? Porque ele é o oleiro, ele é o oleiro, ele faz de novo, ele é especialista em dar a segunda chance, em dar a segunda oportunidade. Muitas pessoas não acreditam em você e não dão a segunda oportunidade só porque você caiu, só porque você cometeu um deslize, só porque você cometeu uma falha. Mas nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: eu te quero de volta na roda, eu te quero de volta na roda, porque Deus vai tratar desse negócio, Deus vai tratar desta causa nesta noite. Se você crê, levanta as suas mãos para o céu e diga: Senhor, eu quero fazer parte da roda de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, Deus tem um modelo para cada vaso dele. Tanto é que Deus disse para Jeremias: desce, vai até a olaria, e lá eu vou te mostrar como é que eu faço o vaso. E eu acho bonita essa expressão de Deus, sabe por quê? Porque Deus não disse para Jeremias: vá até o shopping center, procura lá uma loja especializada em vasos, procura lá, escolhe no meio daqueles um vaso e traga para cá, porque eu quero que você use aí como um modelo para trazer uma mensagem para o meu povo. Mas escolhe o mais bonito, porque você vai dizer para eles que eles têm que ser igualzinho àquele vaso que você encontrou naquela loja. Deus não faz assim. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha com modelo lá de fora. Deus não escolhe o modelo que o homem fez. Não é como o homem quer, não é como o homem pensa, não é como ele projeta. É diferente. Com Deus é assim. É Deus quem projeta, é Deus quem dá o modelo, é Deus quem trabalha no vaso da maneira que ele quer, para usar como ele bem entende. É por isso que o vaso de Deus, ele é diferente, ele tem características que o oleiro deixou nele. Aleluia. Ele tem uma base, ele foi untado com a palavra. É por isso que o vaso de Deus, quando ele chega, ele faz a diferença onde ele chega. Aleluia. Mas para concluirmos essa reflexão, diz a Bíblia que aquela obra nas mãos do oleiro acabou caindo e se quebrando.
Aí ele traz de volta para a roda. Aí Jeremias se surpreende, porque diz a Bíblia que o oleiro começou a trabalhar de novo com aquele monte de barro que antes já estava praticamente no seu acabamento como um vaso. E aí o Senhor começou a trabalhar com ele de novo. E Jeremias ficou encantado, porque quando o Senhor faz de novo, ficou mais bonito do que o primeiro. A aparência era muito melhor, a aparência era muito superior. Jeremias ficou encantado. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: diga para o meu povo: não poderei eu fazer de vós como o oleiro fez com este vaso ou com este barro, diz o Senhor, assim sois vós nas minhas mãos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se coloca nas mãos do oleiro nesta noite. Se coloca minha irmã, se coloca meu irmão nas mãos do oleiro nesta noite. Você está na olaria do céu. Aqui é a olaria e o oleiro está conosco. Você já ouviu a ministração desta noite? Ele está conosco aqui e Ele quer tratar desta causa. Ele quer tirar todo o mal, Ele quer tirar toda a tristeza, Ele quer tirar todo o sentimento de pesar. Ele quer transformar você, Ele quer te dar uma nova aparência, uma aparência untada com a graça, uma aparência untada com a unção, uma aparência agora diferente, para que todos quantos venham olhar para você possam entender: foi Deus que fez, foi Deus que fez. Não é dela, não é dele e não é mesmo não, é daquele que trabalha com o vaso. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez o inimigo, ele tem falado ao seu coração que não vale mais a pena você servir a Deus em detrimento deste mal que lhe aconteceu. Você se lembra daquela mulher adúltera? A Bíblia diz que ela foi pego no ato de adultério. E aí os escribas e os fariseus pegaram aquele vaso destroçado, quebrado, dilacerado, só os cacos. Aquela mulher, moralmente falando, estava só os cacos. E levaram aquela mulher arrastada na presença de Jesus, porque segundo a lei ela deveria ser apedrejada. Não apenas ela, mas o seu companheiro, que com ela estava adulterando também. Mas quem levou? Os escribas e os fariseus, os guardiões da lei, cometeram um grande erro. Tinha que trazer o cidadão também com ela. Eles queriam pregar uma peça no Senhor Jesus Cristo, no oleiro, mas ninguém engana o oleiro, ninguém engana o oleiro. O oleiro sabe lidar com o barro, com o vaso. E trouxeram aquele vaso quebrado, colocaram na presença dele, e olha a expressão, eles chamaram Jesus de mestre. Fariseu é fariseu mesmo, irmão. Chamaram Jesus de mestre, que não tinha consideração nenhuma por Jesus. Queriam pregar uma peça nele. Colocaram aquela mulher, fizeram uma roda. Agora está Jesus ali, a mulher diante dele, e aqueles homens em volta de Jesus e da mulher, e começaram: mestre, esta mulher foi pego no ato do adultério, a lei manda apedrejá-la, mas sabendo nós que tu és o anunciador do amor que supera tudo e todas as coisas, trouxemos para ti, para saber o que é que o Senhor vai dizer. É para cumprir a lei ou é para exercer o amor com misericórdia? E Jesus, irmãos, o oleiro estava trabalhando com barro, ele estava consultando o barro, era o arquivo daquela mulher, mas não apenas dela, era daqueles algozes, e ele está consultando o arquivo lá no barro, com o dedo no barro. Ele passava o dedo e vendo o arquivo, a ficha corrida do fariseu, do escriba, e o Senhor está só olhando aquela lista de pecado, aquela lista de falha, aquela lista de problema. Era apenas de fachada, era crentes de fachada, não tinha sinceridade, não havia verdade no coração deles, era vaso disfarçado, era vaso pirata. Mas está lá, estava diante dele, acusando aquele vaso todo quebrado, querendo que fosse lançado completamente fora. E eles insistiram: e aí, Senhor? O Senhor levanta a cabeça, mas continua com o dedo no barro continua com o dedo no barro, e diz assim: se um de vós não tem pecado, seja o primeiro
primeiro a atirar pedra nela, e volta a sua cabeça para o barro, e continua consultando a capivara daqueles homens, e está lá vendo a ficha de cada um. Diz a Bíblia que eles pararam, começaram a pensar, e quando eles pensaram, logo veio na mente a lembrança de seus erros, de seus pecados, e começaram a soltar as pedras. A Bíblia diz que do mais moço até o mais velho foram deixando cair as pedras e foram vazando, foi dando linha na pipa, foi indo embora, e de repente diz a Bíblia que houve um silêncio. Apenas Jesus e aquela mulher. Jesus levanta a cabeça, aquela mulher toda tremendo, vaso quebrado, vaso completamente quebrado na presença dele. Jesus olha para ela e diz: filha, cadê os seus acusadores? Aonde estão? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Pensando: mas de ti, oleiro, eu não vou escapar. Ele olha para ela e diz: também eu não vou te apedrejar, também eu não te condeno. Vai para a tua casa e não peques mais. Aleluia, aleluia, aleluia. O oleiro faz assim. O oleiro não descarta o vaso, o oleiro não abandona o vaso, o oleiro conserta o vaso. Ele conserta. O Senhor quer consertar vidas aqui nesta noite. Ele quer consertar vasos aqui. Talvez você chegou como aquela mulher, quebrado, talvez afetivamente, talvez, quem sabe, quebrado moralmente, fisicamente, emocionalmente, e quem sabe ainda espiritualmente. Mas se você chegou aqui, foi porque Deus te quis neste lugar para te reparar, para te consertar, porque somente o oleiro sabe trabalhar com o vaso de barro. Aleluia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé. Eu quero orar com você nesta noite. O tempo já é bem avançado. Não vou convidar ninguém que venha aqui à frente, até porque talvez, se você viesse aqui à frente, alguém podia olhar para você e dizer: bem que eu imaginei que ela estava quebrada, bem que eu desconfiava que ele estava destroçado. A palavra de Deus não vem para envergonhar ninguém, não, vem para reparar, vem para consertar. E se você entende que o oleiro pode te reparar nesta noite, curva a sua cabeça, feche agora os seus olhos comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada. Comece agora a elevar a sua voz em oração a Deus. Comece a falar com o Senhor. Não precisa você gritar, você pode sussurrar, aleluia. Mas não deixe de dizer: Senhor, eu cheguei mesmo aqui, quebrada, mas crendo no reparo, crendo que Tu vai me refazer nesta noite. Querido Deus, querido Pai, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho eterno, o nosso oleiro por excelência, aquele que conhece o vaso, aquele que conhece a fragilidade de cada um de nós. Tu sabes aonde deve trabalhar, Tu sabes aonde tem que ser refeito. Ó Pai eterno, nesta noite agora eu suplico ao Senhor: trabalha na vida dela, trabalha na vida dele, Senhor, para que possa sair daqui um novo vaso na Tua presença, agora cheio da Tua graça, agora cheio do Teu poder, agora cheio da Tua unção, para que, Senhor, aonde ela for, a Tua graça possa alcançá-la de tal maneira que ele faça a diferença. Usa de novo, usa, Senhor, usa com autoridade, usa com unção, usa com poder, ó Deus, porque assim é o Teu querer. Assim, pois, Senhor, conforme a misericórdia que há em Ti, nós suplicamos e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Diga amém.